Por isso que a nutrição ela tem um impacto importantíssimo nisso. Sim, sim. O uso dessas medicações sem a nutrição aliada Sim, não tem a constância para segurar. sim. Eu fiquei só com uma dúvida. Por que Então- você falou que precisa ajustar a quantidade de proteína? Quem tem déficit, É porque assim, perde. o peptídeo, né? A ideia foi que ele começou de um análogo chamado GLP, que é o Glucagon-like Peptídeo 1. Quando você come muita proteína, você não sente aquele efeito de quase nada. Entendi. Aí os pacientes do Monjaro não O conseguiriam. próprio corpo produz esse GLP e aí a pessoa fica saciada. Então descobriram na saliva de um lagarto que esse peptídeo poderia ser isolado e quando é inoculado na pessoa, ele tem esse mesmo efeito. Interessante. Então a pessoa não consegue comer. Sim. Só que daí, quando ela não come nada, ela entra em catabolismo. Então ela tem a sarcopenia, a perda de massa muscular. Então a ideia é ter esse efeito de controle proteico dentro da restrição calórica, porque a proteína é o macronutriente mais importante ali, para que ela perca só gordura e tente ao máximo manter a massa muscular. Tem até casos, eu tive caso no consultório de pacientes que não conseguiam consumir nem o whey protein. É E o difícil. doutor ele teve que intervir ali com os aminoácidos intramusculares ali, o endovenoso, para poder associar, porque a pessoa não comia. Na dose mínima. Não. Né? E o catabolismo é surreal. Por mais que fale, o Monjaro é o que menos cataboliza. Não, gente. Ok, ele pode até comparado aos outros, mas entrou em déficit, Sim. vai entrar catabolização. E por um outro lado também, viu, o que a gente percebe é que muita gente, às vezes, não tem resposta mais. Entrar num platô, né? Mas eu estou usando 2,5, 5 miligramas, eu não estou mais sentindo efeito. Eu falei, cara, então... O metabolismo tá lento. Não, assim, é difícil saber a questão, mas eu acho que os trabalhos controlados mostram eficácia, só que toda e qualquer junta médica sempre vai colocar a mudança de estilo de vida. Exercício, dieta, a parte psicológica e o controle bioquímico para ver a melhora da parte de glicose, insulina, colesterol e frações também, que é importante. Mas aí faz o que se entra no efeito platô com o Monjaro? Uma pessoa que tá lá viciada, não sei se é a mesma coisa com anabolizante, né? Se não tem mais resultado, entra no famoso homeostase. O que vocês fazem? O efeito platô, na verdade, ele acontece quando a pessoa ela para de fazer o que ela tem que fazer em relação à dieta e o treino. É difícil você manter uma restrição calórica por muito tempo. Então, o exercício físico é o ponto de flexão para ela manter a dieta padronizada, só que gastando calorias exogenamente, ela consegue manter a perda de peso. Então, não é só cortar comida, ela tem que ser mais fisicamente ativa. Exato. Aí ela consegue equilibrar, que o metabolismo cai em 1% quando você vai perdendo peso, sua fome aumenta em 100 calorias quando você perde peso. Então, não dá para ficar cortando, tipo, 1.200 calorias, 800 calorias, Não. 500 calorias. Você tem que manter um platôzinho E médio. mudar a estratégia da dieta funciona demais, né? Exato. É o que você falou, troca o whey, É. então fazer alguns ajustes tem que ficar em cima, né? E o treino é o ponto de diferença, que é o gasto calórico exógeno, que é importante. Sem contar que eles ficam extremamente cansados, né? Aí que começa o dá carbo que você muita brincou, dó. né? Tipo, pô, como é que o cara vai treinar sem carboidrato? Sem rendimento nenhum. Então, se é um obeso que faz musculação, ele até treina com pouco carbo porque ele está começando, está adaptando. Só que ao longo do tempo vai evoluindo, a dieta tem que mudar. Proporcionalmente ela tem que mudar, na verdade. Interessante. Eu já fiz a dieta low carb, eu acompanho uma galera que faz low carb e powerlifting. Sim. E eu gostava muito do resultado que eu tinha em nível de energia, né? Minha mãe faz dieta cetogênica, ela fala que ela fica em cetose, que é um estado ali de energia. E, enfim, aí eu fico muito na dúvida, por isso que eu te perguntei, porque eu conseguia ter um bom rendimento treinando. Não, mas aí que tá a questão. O pessoal confunde a cetogênica, a original nos Estados Unidos, ela é 70% gordura, 20 proteína e 10 carbo. Então o nome dela cetogênica é porque você troca o combustível do sistema nervoso central de glicose para cetose. Então quando você está cetoadaptada, você tem força. Isso é fato. Agora o problema é que a pessoa não faz esse shift, Entendi. entendeu? Fica comendo muito, comendo pouco, comendo muito, Entendi, comendo pouco. Então, entendi. se você vai decidir fazer uma carnívora, uma cetogênica, que tem 50 gramas de carbo, tudo bem. Mas você tem que adaptar o teu corpo Entendi. para e é estilo de vida, você não pode quebrar. Entendi. Qual é o limite da cetogênica ao ver, assim, pra você? Você indica para um paciente? Tudo tem individualidade. Sim. Mas eu digo porque eu já vi paciente chegando pra mim e falando, eu estou numa cetogênica há 5 meses. Na verdade, Gente, Doc, eu gosto muito da paleo, que é tipo 20 carboidrato, 40 proteína, 40 gordura. Tá. Por cento. Então, você tem carboidrato, eu escrevi a 33%, que é mais ou menos esse equilíbrio. Então, no final da história, a gordura e a proteína segurando a saciedade da pessoa, o que às vezes ela deixa de perder peso é porque ela está exagerando na gordura.
e não está gerando déficit calórico. Sim. Aí começa o problema. Então, E a gordura é muito calórica, né, também. pra caramba. Não, 20 ml de azeite tem mais caloria que 100 gramas de arroz. Entendeu? E são calorias escondidas, né? O azeitão colavita da avó no macarrão dela não batia peso. Aí eu falei, mas eu tô pesando o macarrão, mas por que o meu peso não cai? A hora que eu fui ver como tava besuntada de óleo, tipo aquele fio eterno da salada, né? Sim. E Aí de novo no meio do carboidrato. Sempre. Então, tem dietas e dietas, né? Então, se a pessoa é mais fisicamente ativa e dentro de uma restrição calórica ela come carboidrato, tem muita gente que se dá bem e treina bem. Sim. Tem gente que treina mais leve, não tem tanta força, é ceto adaptado e treina também com a cetogênica. Mas a questão é, o que vai funcionar para cada pessoa dentro do cálculo. Exatamente. Perfeito. Essa Eu conto muito, falo muito do filme Sociedade da Neve. Você assistiu? Eu nunca assisti. É muito legal. São jogadores de rugby que caem na Cordilheira dos Andes Aham. ali, e começa a acabar glicogênio ali. A galera começa... Chega uma Murchar. hora que a galerinha vai morrendo. Sim. E eles E começam a aí- se comer, né? Eu falo. E aí eles não têm o que comer, desesperado, começa a comer o amiguinho que morreu. E aí começa, Canibalismo. entrar, né? Mas é muita proteína e sobrevivência, né? gordura. Sim. E aí começa a voltar a energia de novo, exatamente isso, né? Cortar carboidrato é o que mais acontece hoje, né? E a pessoa que emagreceu, ela tem medo, Tem. né? A pessoa que ela já emagreceu, ela acha que ela vai voltar a ser o que ela era atrás. Só que ela não vai voltar ao que ela era atrás, porque ela treina igual um animal, igual um macho na academia, entendeu? E ela quer cortar o carboidrato. Obrigada Né, pelo doutor? elogio. Tem muito trabalho, até eu mostro em aulas. Tipo, tem um trabalho de 75 de um médico chamado Kempner, que ele pegou obesos, colocou em um ano a galera no hotel, e a galera comia até 1.000 calorias e tinha, tipo, 80% dessas calorias era arroz branco. E perderam peso. Então, o mito do carbo e Sim, insulina total. Sim. se perde quando você tem um controle calórico. Então, essa carbofobia eu Sim. desconstruo da galera, mas isso depende de cada pessoa e desse conhecimento, né? Mas o que vocês falaram que o obeso ele vai ser para sempre obeso é muito verdade, porque eu como ex-obesa, a minha cabeça é de obeso. Eu associo tudo. Eu tô triste, eu quero comer. Eu era do Rio de Janeiro, eu vim para São Paulo. Quando eu tô sozinha aqui em São Paulo, porque eu não tinha amigos, quando eu vim para cá, chegava final de semana eu comia. A comida, ela era uma ampulheta emocional. Ela era meu amigo, eu se ficava triste, ai, vou comer, vou sentar, vou ter uma compulsão alimentar, vou comer até minha barriga inchar. E eu sinto prazer até hoje em comer até passar mal. É muito louco isso. Eu sinto prazer em comer e a minha barriga estufar. Então, pra mim, eu preciso muito controlar, nem que seja alimentos saudáveis, eu gosto daquela sensação de estar cheia, porque pra mim me remete a um conforto, a um emocional mesmo, assim, muito louco. O emocional ele abala demais. Assim, uma parte do nutricionista hoje, na parte psicológica, é isso, né? É entender esse comer emocional. Então, não vou ser eu que vou criticar o que você come, o que você não come, mas eu acho que é ressignificar a relação com a comida. Esse é o ponto do Nutri, né? Tipo, mas, cara, por quê, né? Precisa de tanto? Não dá pra, tipo, às vezes dia sim, dia não. Por isso que precisa ter essa conversa. Ela, a Sim. primeira fala, eu vou cortar, nem põe no meu. Não, tem que ter a gente tem que ter esse controle. Vamos ver Porque o é que só dá pra eles, fazer, a gente tá exato. pra orientar, né? Você tem que ter autonomia, né? Tipo, você é uma mulher adulta, então você tem que saber Porque escolher. a emoção, ela realmente abala. Eu percebo que eu sou uma pessoa que eu tenho inapetência. É o contrário. Eu perdi meu pai em outubro do ano passado. Fê, eu perdi 7 quilos em uma semana. Não tem fome. Nenhuma. Nenhum quis E meu comer. pai faleceu também por isso, porque ele não comia, porque ele perdeu a esposa Caramba, de câncer. Então, eu sou assim, eu tenho qualquer problema, eu não tenho apetite. entendi. Só que eu, como Nutri, eu me viro. Sim. Bato açaí com whey, mel e Empurra, né, aveia, e tal. e vai que vai, Sim. pra equilibrar. Mas é muito emocional, né? Infelizmente, a comida, ela é uma válvula de escape para a maioria das pessoas. Não, isso é E a fato. gente tem que ter controle, a gente tem que ter responsabilidade sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde e mudar essa forma de pensar. Eu preciso de um chocolate, eu não tenho controle. Sim, tem que ter controle, porque a sua vida é você. É você quem manda nela, Sim. é você quem vai direcionar o teu futuro. Né? É o que eu falo, não é treinar, não é fazer dieta para ficar bonito. Músculo é autonomia. Sim. Né? Então eu falo, nós somos um carro. É. Põe uma gasolina barata no posto sem bandeira, vai pifar. Anda na reserva, como eu andei uma semana, vai pifar. Sim. Então põe um bom combustível na Ótima maioria dos analogia. dias, né, doutor? Exato, exatamente. E a gente quer fazer umas perguntinhas rápidas. Nossa, aqui, eu poderia né? ficar aqui conversando por horas. Bate bola. Eu queria muito perguntar, eu vi que você fala muito sobre os alimentos inflamatórios também, que é uma pausa que eu discuto muito com a Vivi. Existe isso de alimento inflamatório, alimento anti-inflamatório?